Mamãe me perguntou agora na caixinha, já tinha perguntado outra vez, e ela perguntou de novo agora sobre a volta ao trabalho, né? Porque o que que acontece? Ela vai voltar ao trabalho, o bebê dela mama só leite materno, mas ela não tá conseguindo fazer a ordenha com a bombinha. Ela não consegue ordenhar o leite materno com a bombinha. Ela tá com dificuldade nessa ordenha. Ela quer continuar dando leite materno, ela não quer fazer a fórmula infantil, mas ela não consegue ordenhar o leite materno com a bombinha. Então, o que que ela pode fazer? É assim, eu não lembro o nome agora dela para responder diretamente, mas, gente, é o seguinte: quando a gente não consegue a ordenha do leite materno com a bombinha, porém, o nosso bebê mama normal, suga, é leite materno exclusivo, com 6 meses, 4, 6 meses, ela não falou pra mim se ela tá voltando agora ao trabalho com 4 meses ou com 6 meses. Mas esse bebê tá em leite materno exclusivo e já tem esse tempo todo, né, já tem pelo menos 4, 6 meses, e ela consegue amamentar só com leite materno, provavelmente o problema aí para não conseguir ordenhar na bombinha é a adaptação dela com a bombinha, ou tá tentando tirar logo após a mamada. Então, assim, o que que eu aconselho nesses casos? Primeiro, tentar a ordenha manual, né? A ordenha manual, ela dá mais trabalho, sai menos leite do que as outras formas, às vezes, porque demora um pouco mais para conseguir essa ordenha, dependendo da mamada, dependendo da mama da mãe. Porém, você deve fazer essa ordenha depois que o bebê mamou, mas tem que esperar um tempo para o peito começar a encher de novo, né? A ordenha, ela não é como a sucção do bebê. Então, a gente precisa dar um tempinho maior aí, só que não pode ser logo antes da mamada do bebê, senão a gente atrapalha a mamada também. Então, o bebê, se ele tá mamando em média de 3 em 3 horas, de 2 em 2, não sei, mas supondo que ele mame mais ou menos de 3 em 3 horas, depois que ele acabou de amamentar, o ideal é que você espere pelo menos 1 hora e meia para fazer a ordenha. E aí você pode fazer a ordenha tranquilamente e depois você volta e amamenta normalmente, tá? Você pode fazer as ordenhas nos intervalos das mamadas, mas não logo em seguida da mamada, porque senão realmente não vai ter leite o suficiente naquela ordenha. E se por acaso o seu bebê está se satisfazendo bem com um peito só, se você não está alternando as mamas, né? Se você deixa o bebê sugar uma mama inteira para depois oferecer outra e vai oferecer outra de repente só na próxima mamada, aí sim você pode fazer a ordenha daquela outra mama que o bebê não mamou. Entendido? Então, assim, conseguiu. Se o bebê mama as 2 mamas, espera pelo menos 1 horinha depois da mamada pra gente começar a ordenha. E se o bebê consegue se saciar com uma mama só, você pode fazer logo em seguida da mamada a ordenha manual, mas você faz só no peito que não foi mamado. Aí consegue uma quantidade suficiente de leite. O problema provavelmente está na técnica da ordenha. Porque se o bebê mama leite materno à vontade e mama só leite materno, com certeza essa mama tem condições de ser ordenhada. Seja por ordenha manual, mecânica ou elétrica, mas dá pra fazer ordenha sim. Combinado? Se essa mamãe estiver aqui assistindo a gente de uma vez, se entendeu, beleza? Se não, depois manda pra mim uma mensagem no direct que eu vou tentar responder. Quem entendeu então dessa parte, me manda o hashtag entendi, me manda o joinha, pra ver que vocês estão acompanhando essa parte agora aqui comigo. Outra mensagem, meninas, que eu recebi bastante, vamos lá. Eu tô com uma conexão nova, então a internet tá muito rápida. O joia de vocês já sobe na hora. Pronto, beleza. Outra mensagem que eu recebi de uma mãe que tá tentando me perguntar isso desde semana passada, coitada. Então eu fiz questão de responder essa, eu acho que até eu gravei o nome, acho que é Carol. Não sei se a Carol tá aqui, mas... Ah, Letícia, obrigada. Mas a Carol tá pedindo pra falar das reações vacinais. Eu não sei se foi a Carol que mandou perguntando da BCG, e eu vou aproveitar então a deixa da Carol, que perguntou. Mamãe mandou perguntando também da BCG e da Penta. Então, como é que funciona, gente, as reações vacinais, né? A reação vacinal da BCG, ela é apenas aquela erupçãozinha que dá no local da vacina, né? Nesse braço pra vocês. Dá no local da vacina. Então, é sempre dada do bracinho direito, né? E o que acontece ali é aquele carocinho. Às vezes, tá? Pode acontecer de fazer um abscessozinho. Mas se ele não for extenso, não tem nada pra gente fazer. A reação BCG é local só. E o que que acontece? O que que mudou em relação à BCG? Né? O que que mudou em relação à reação vacinal da BCG? Que aquela marquinha, né, da vacina, ela não é mais obrigatória. Antigamente, como é que a gente fazia? A gente fazia a vacina. Se o bebê não fizesse a marquinha em 6 meses, a gente repetia uma única vez a vacina. Isso era o que a gente fazia antes. Agora, a gente não faz mais isso. Agora o bebê fez a BCG.
Se a BCG não fez marquinha naquele bebê, mas a BCG foi realizada, tá carimbada na caderneta do bebê que vacinou contra a BCG, tá tudo certo, o bebê é considerado vacinado, mesmo que ele não faça a marquinha. Então, não revacina mais, tá, gente? Da BCG é só isso, a BCG não dá febre, ela dá uma dorzinha local, dá um desconforto local, mas não dá febre, não dá sonolência, não dá vômito, nada disso, tá? Isso em relação à BCG. Ô, Suzy, é isso mesmo. Se o seu bebê fez a BCG, tá certinho, tá carimbado, mesmo que não tenha estouradinho, mesmo que não tenha feito aquele carocinho, aquela cicatriz, a gente não revacina mais. A gente considera o bebê vacinado independente da cicatriz, tá? Não precisa mais ter cicatriz hoje em dia, tá bom? Beijo, Loiane. Então, gente, agora em relação à penta, né? Que a Carol perguntou muito das reações. A penta é, de fato, a vacina que mais dá reação, né? Porque o que acontece? O que dá mais reação na vacina da penta é o componente da coqueluche, que é a Bordetella pertussis. Esse componentezinho da coqueluche, né, o pertussis, o P, né, do DTP, esse componente, na vacina do SUS, ele dá mais reação mesmo, porque ele não é a forma celular. Ele é ali quase um fragmentozinho, então ele vai dar mais reação mesmo. E quais são as reações da penta? O que a gente pode esperar nos bebês que fazem a vacina da penta, né? A vacina pentavalente pelo SUS. A gente pode esperar que ele tenha dor local, a gente pode esperar que ele tenha febre, a gente pode esperar que ele fique um pouquinho mais enjoadinho, mais manhoso, recusa um pouco mais as mamadas. A febre é um dos sintomas mais comuns da reação vacinal com a penta. Então, assim, a gente não faz medicação antes de fazer a vacina. O que vocês perguntam sempre, posso medicar antes da vacina? Não, gente, a gente não medica antes da reação. A gente só medica depois da vacina, caso o bebê tenha alguma reação. Então, se ele ficou mais enjoado, com dor, sonolento não, com febre, choroso, enjoadinho, a gente faz. O que não é pra gente ficar preocupada com isso? Febrezinha baixa, de 38, 38,5, fica mais espaçada no primeiro dia, segundo. Até 72 horas pode ter reação vacinal, né? Mas depois de 72 horas não é muito comum. Alguns bebês até fazem, mas tem que ver se não está confundindo com nenhum outro problema, né? Pode ser reação vacinal tardia, mas o mais comum é que a reação vacinal seja no comecinho, tá? Então, assim, o que são as reações mais preocupantes das vacinas, né? Principalmente da penta. O que pode acontecer e que tem que deixar a gente mais atento? É quando o bebê fica mais caidinho. Se ele não é choroso, tá, gente? É o bebê que a gente fica mais mole. O bebê que fica mais sonolento mesmo. O bebezinho que não acorda direito. Esse bebê precisa ser avaliado de novo pelo pediatra, tá? É bom levar de volta no postinho ou no pronto-socorro, dependendo da situação que você tiver. Porque esse bebê precisa de um pouco mais de atenção. Se tiver crise convulsiva, então nem se fale, aí tem que levar direto pro pronto-socorro. Mas não é reação comum, tá, gente? São reações mais raras. Então não é pra preocupar, não é pra pensar, se eu vou fazer ou não a vacina. Tem que fazer a vacina. Quem puder fazer a vacina no particular, vale a pena, porque a reação é quase inexistente. Mas quem não puder fazer a vacina no particular, tem que fazer no SUS, independente das reações, tá bom? A gente só vai contraindicar a segunda dose da vacina se as reações que derem na primeira vacina forem reações graves, de convulsão. A gente chama outra reação que pode acontecer, chama síndrome hipotônica hiporresponsiva. Mas essas reações não são comuns. Então não contraindicam de jeito nenhum a vacina à primeira dose. Só vão contraindicar a segunda dose, caso a dose anterior tenha dado essas reações, tá bom? Aí a contraindicação absoluta a gente não refaz. Agora, febre, resfriadinho, nariz escorrendo, tosse, nada disso contraindica as vacinas. Combinado, meninas? Me deem o hashtag entendi, se vocês entenderam direitinho aqui. Alguém passou rápido aqui, eu não consegui pegar o nome, falou que ficou roxa aonde deu a vacina. Ô, gente, ficar roxinho aonde deu a vacina não é comum também, tá? E não é considerado uma reação vacinal, assim. Às vezes, se o bebê chorou muito, se fez uma força muito grande na hora da vacina e tudo, pode ter sido só um jeitinho ruim na hora da aplicação. Opa, voltou? Travou aqui da bateria. Mas pode ter sido só um jeitinho na hora da aplicação mesmo. Mas é só colocar um gelinho local. Não coloca o gelo direto em contato com a pele, tá, gente? Protege a pele com uma fraldinha, com um lencinho. E depois coloca o gelinho por cima. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu direitinho?
Não entendi a pergunta da Josiane. As vacinas de 3 meses repetidas. Não entendi, Josiane. Repetido o quê? A gente não repete, faz certinho, não entendi. Com 3 meses você vai fazer meningo, depois você vai fazer de novo o reforço, mas não entendi. Vamos lá. Nanda, o ficar roxo não é comum não, tá, gente? O ficar roxo realmente às vezes é do jeito de quem aplicou mesmo. Às vezes dá pressa, né? Aplica mais corrido, tá bom? Outra pergunta então, gente, vamos pra próxima. Ah, eu tô sem óculos. Tá, me perguntaram do Colicalme, tá? Da medicação pra cólica. Eu já comentei uma vez do Colicalme aqui. Ô, gente, o Colicalme, ele é um composto, né? Não é um remédio, tá? Por isso que ele é vendido aí sem receita e tudo, sem nada. É mais indicação cultural, né? Dos blogs e tudo. Mas o Colicalme, como ele não tem recomendação científica, ou seja, gente, é o que eu sempre falo pra vocês. Eu só passo pra vocês aquilo que tem comprovação científica de que funciona, né? O que é comprovação científica de que funciona? Que estudiosos, pessoas que estudam só aquilo ali, fizeram testes em outras pessoas e viram resultados. Então, e aí eles têm uma comprovação científica de que determinada medicação funciona. Então, o Colicalme, como ele não tem recomendação, como ele não tem evidências científicas de nível A de evidências, que a gente fala que são as evidências mais certas, mais comprovadas, são os níveis A de evidência. Como ele não tem nível A de evidência, eu não recomendo o Colicalme, eu não prescrevo o Colicalme. Além dele ser realmente muito caro, né, pouquíssimas mães conseguem comprar, não tem relação de provar que foi o Colicalme que melhorou a cólica, entendeu? Então, às vezes, uma mãe vai comprar aquela medicação, vai comprar aquele produto, o Colicalme, e aí ele não faz efeito nenhum. E aí ela fica chateada, poxa, gastei um dinheirão e não resolveu nada. Ou o médico tá doido, o que aconteceu? Né? Então, na verdade, não é isso, é porque ele não tem recomendação. Pode até ser que alguns bebês se sintam melhor ou não, mas não é comprovado cientificamente. Então, eu não prescrevo, mas eu sei que muita gente passa o Colicalme, mesmo sem evidências. O único que eu passo mesmo é o Lactobacillus reuteri, que é o Colides. Igual eu falei pra vocês, alguém até perguntou do Colides aqui, não vou lembrar. Cadê? Ah, tá. Depois eu vou falar o que falaram do Colides. Do Colidis, né? Então, o que eu falo? O Colidis, ele não tem ele tem recomendação científica, o Colicalme não tem. Então, eu sempre passo o Colikids, né? O Colides, pra gente ajudar nas cólicas, porque ele é Lactobacillus reuteri. Então, ele não tem aquela eficácia na dor, na hora. Mamãe perguntou, ela tá com cólica, eu já dei o Colikids e não melhorou. O que acontece? Não é o problema da hora. Você não vai conseguir resolver aquilo ali, porque ele não é analgésico, ele não ajuda a eliminar gases, nem nada. Ele é um repositor de flora, é um lactobacillus que a gente manda lá pra dentro pra poder povoar o intestino. Então ele leva pelo menos 2 semanas pra começar a fazer efeito. Não adianta a gente querer afobar e achar que ele vai melhorar, que vai resolver a cólica, como se fosse um analgésico, porque ele não vai resolver. Então, assim, ele eu passo desde o primeiro dia e vou fazendo ele até os 3 meses de vida, todos os dias de manhã, entendido? Então, o Colicalme eu não prescrevo, o Lactobacillus reuteri, que era o Colikids, agora o Colidis, esse eu prescrevo de primeiro dia de vida até 3 meses. Entendido, gente? A minha postura em relação ao Colicalme e ao Colikids, que agora é Colidis. Entendidos? Me mandei aqui. Ô, Juliane, se ela não pegou a fórmula, você tem que fazer a ordenha do leite materno, que inclusive é o melhor pra ela, né? Ordenhar direitinho, tem que armazenar, você pode armazenar direitinho, não sei quanto tempo falta pra você voltar ao trabalho, joia, mas tem que ir armazenando o leite materno. No congelador ele pode ficar até 15 dias, desde que armazenado certinho. Então vai se organizando aí pra poder fazer a ordenha do leite materno pra conseguir ter o volume suficiente. Em relação à reação da meningo, tá, gente? Da meningo do posto, tá? Da meningo C, ele pode dar também dor local, pode dar febrinha e ficar enjoadinho, mas também não é pra dar crise convulsiva nem nada do tipo, tá bom? Qualquer reação vacinal grave, tá? Convulsão febril, síndrome hipotônico hiporresponsivo, qualquer uma dessas, tem que procurar o pediatra e comunicar depois o posto, tá? Tem que ir no pronto-socorro e depois comunicar o posto pra não fazer mais a próxima vacina. Eu sempre mando uma cartinha pro posto pra avisar que não pode fazer mais. Mas na meningite, as reações é mais ficar enjoadinho mesmo, são as reações mais simples. É menos pior do que a reação da penta. Tá bom?
Não sei, Isabela, tem que fazer a conta, tá bom? Não sei quando ele nasceu, tem que ver tudo direitinho. Mas geralmente parece assim, olhando rápido, que tá um pouquinho acima. Mas não sei quanto que ele nasceu. Então vamos lá, gente. Ai, olha que bonitinha essa pergunta. Mamãe perguntou, essa é rapidinha. Mamãe perguntou quando que os bebês começam a ter memória, tá, gente? E não é bebezinho ainda, tá? Eles vão começar a ter memória lá na fase pré-escolar, tá bom? A memória deles começa a ficar mais firmezinha após os 3 anos de vida, tá? 3, 4 anos de vida. Por volta dos 3 aninhos, eles têm um pouco mais de flashes, né? Eles lembram momentos mais impactantes, né? Então, assim, não dá pra brigar perto dos bebês, porque eles podem ter esses flashes de brigas, eles podem ter flashes de machucados, de tombos, de quedas. Então, pode ter algumas lembranças mais vagas, mas memória, mesmo acima de 4 aninhos que eles começam, tá? Bebezinho pequenininho de vocês, não vai ter, não. É por isso que eu brinco com vocês. Nessas crises de cólica, nessas crises de choro, nessas crises de refluxo. Quando o bebê cai da cama ainda pequenininho, né? Com 9 meses, 1 aninho, ele cai, se machuca. A gente, e as mães chegam desesperadas no hospital, eu sempre falo pra elas, falo, mãe, se acalma, porque ele nem vai lembrar disso. Só você que vai lembrar. Então se acalma, porque só você que vai sofrer. Ele, ó, vai nem to you, nem ligar, tá bom? Então não preocupa, gente. Febre deve ser 38, né, Edinaldo? Que 8 não dá. Vamos lá, gente. Deixa eu enxergar aqui que eu anotei mais de vocês. Da introdução alimentar. Perguntaram de novo. Em relação à introdução alimentar, quais alimentos podem fazer na introdução alimentar? E quais que não podem fazer? Meninas, hoje em dia é tudo liberado mesmo, tá? Vocês podem fazer menos soja, né? E soja e leite de vaca. A gente faz depois de 1 ano. O leite de vaca mesmo, tá? In natura. Mas os outros alimentos, de abacate, manga, outra mãe perguntou se podia fazer manga na introdução alimentar. Pode fazer manga, não tem problema manga com leite também não, tá, gente? Pode fazer a manga, pode fazer abacate, pode fazer banana, pode fazer todas as frutas, não tem mais restrição. De frutas alergênicas e tudo, não tem. Igual eu expliquei pra vocês uma vez sobre a janela imunológica, a gente tem que inclusive aproveitar essas janelas pra gente poder fazer as frutinhas que são ditas mais exóticas, né? Então o kiwi, o morango, pode fazer. A não ser que tenha históricos muito de reações alérgicas muito graves na família, né? De pai, mãe ou irmãos, com essas frutas, pode fazer sim, sem problema nenhum, tá? Algumas crianças podem desenvolver alergia até o vermelhinho da fruta, pode também. Mas é bom aproveitar essa janelinha imunológica da introdução alimentar, que é mais fácil deles aceitarem e não fazerem reação alérgica. É melhor do que introduzir depois. Então, hoje em dia, não tem mais essa recomendação de não fazer o caroço do feijão. Hoje em dia, pode fazer tudo. Então, o feijão você vai fazer ele amassadinho, com um garfo. Não vai bater no liquidificador, nem passar na peneira e nem triturar, tá, gente? Você vai fazer ele direitinho amassado com um garfinho, sem problema nenhum. Então, pode fazer mandioquinha, Mandioquinha algumas pessoas chamam de batata salsa, né? Quando eu falo mandioquinha, que pediatra fala no diminutivo. Mas eu tô falando da mandioca, pode fazer mandioca, que é a macaxeira, né? Pode fazer a mandioca, a macaxeira, pode fazer a batata salsa, que é a mandioquinha, a batata inglesa, a batata asterix. Pode fazer todos os tipos de verduras, legumes, frutas, cenoura, beterraba. Pode tudo, não tem mais restrição, tá, gente? Nem com as frutas, nem com os legumes, nem com as verduras, nem com feijão, nem com ovo e nem com peixe. Pode fazer, tá bom? Então, só ter atenção mesmo se a família tem algum histórico muito grave de alergia. Se tiver, não recomendo. E se for fazer a nível ou com alergista ou a nível hospitalar com o seu próprio pediatra, tá? Isso em relação à introdução alimentar, tá? Priscila, não sei o que são inhas. Não conheço essa palavra. Me fala aqui o que é. Não sei se são linhas, saiu errado, não sei. Batata baroa, Daiane, pode, é batata baroa, isso mesmo. Batata baroa, batata salsa, mandioquinha, né? Tudo a mesma coisa. Eu vou me familiarizando com os nomes aí do mundo. Vamos lá, gente. Quem entendeu, então, das frutas, verduras, legumes, a introdução, me dá um hashtag entendi aqui. Me dá um okzinho pra ver que vocês estão entendendo direitinho. Lude, a sociedade brasileira não me respondeu em relação ao repelente. A minha última resposta é realmente do pessoal da Johnson, falando que tá liberado. Como eles ainda não fizeram nenhuma notificação oficial, eu continuo pedindo pra fazer as medidas gerais. Ainda não tô prescrevendo, não, tá?
Ô, gente, pra quem não pegou as outras lives, a Lud é uma queridíssima que acompanha sempre aqui. E há um tempo atrás a gente tava falando sobre os repelentes, tá? Eu nem ia falar de repelente hoje, mas só lembrando aqui, os repelentes, eles são indicados acima de 6 meses. Aí me perguntaram sobre os repelentes que lançaram agora, principalmente da Johnson, que é o Off Baby, que é a partir de 3 meses. E aí eu mandei um e-mail como a Sociedade Brasileira de Pediatria não tinha recomendação ainda até pelo menos outubro do ano passado, que foi quando teve o último Congresso Brasileiro de Pediatria, como não tinha recomendação ainda de entrar com repelente para menores de 6 meses, e agora tá esse surto aí, né, de novo, dos mosquitos, a gente tava discutindo isso aqui. E aí eu mandei um e-mail para Johnson para perguntar qual que era a comprovação científica, o que eles tinham de dados para poder liberar o repelente para menores de 3 meses. E a Johnson respondeu bonitinha que eles têm todas as liberações da Anvisa, né, que é a agência que regula mesmo a distribuição desses produtos. Só que como a Sociedade Brasileira de Pediatria não fez notificação oficial, eu ainda não estou prescrevendo. Exceto, gente, para quem vai para a área endêmica, né, quando estiver muito grave, né, os surtos de dengue, zika, chikungunya, qualquer coisa desse tipo, aí eu libero, porque o risco-benefício do uso do repelente e da picada do mosquito é maior. Ô, Lúdia, eu não sei se é onde você tá muito complicado a situação dessas doenças transmitidas pelos mosquitos, tá? Mas se for só por pernilongo, tá, gente? Só por picadinha de pernilongo, aí, gente, a gente pode fazer as medidas gerais de proteção da pele, de blusinha de manga comprida, tá bom? Tentar fazer o controle ambiental, colocar tela, essas coisas. Se for muito complicado em relação às doenças transmitidas pelo mosquito mesmo, aí a gente pode até liberar o Off Baby. Não sei de outro ainda que tenha comprovação que tenha me respondido. Mas assim que a Sociedade Brasileira respondeu o e-mail, eu dou pra vocês aqui a resposta. Obrigada, Lud, por perguntar de novo, viu? Vamos lá, gente. Meu óculos, meu Deus. Se eu coloco o óculos, fica ruim aqui, ó, que fica o negócio do halo, ó. Aí eu vou ficar sem óculos, vai ser enxergado. Vamos lá. Ah, pronto. Outra mãe perguntou que o bebê fica se espremendo. Espreme, espreme, espreme. Sente muita dor pra fazer o cocô. Gente, eu comentei com vocês isso uma vez, né? Que vocês chamam de espremedeira, né? Essa espremedeira a gente chama de disquesia. Essa disquesia é uma dor, não é nem dificuldade, é uma dor na hora do bebê conseguir evacuar. Então ele se espreme, 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 tem dor, mas o cocô sai normal, tá? Não tem como a gente tratar isso muito fácil, a não ser que a gente consiga fazer os estímulos, igual eu falo pra vocês do cotonete. Eu sempre falo, os estímulos físicos. Não é pra ficar colocando supositório, nada do tipo ainda. Mas a espremedeira é normal até 6 meses e a tendência é que ela melhore logo. Se o bebezinho fica com uma disquesia prolongada, né? Se ele fica além da espremedeira, aquela dor para evacuar, acima de 6 meses, aí tem que avaliar direitinho no consultório para poder ver se o bebê tem alguma dificuldade intestinal, se ele tem alguma alteração da motilidade mesmo. Se ele tiver da motilidade gástrica e intestinal, a gente pode até entrar com medicação depois de 6 meses. Mas antes disso, a tendência é que a gente cuide deles mesmo só com os sintomas, só com os cuidados gerais, de estímulos mesmo para evacuação, massagem, relaxamento, aquecimento. Tudo que eu dei para vocês naquela aula de cólica serve para essa espremedeira também, para ajudar a melhorar o desconforto, tá bom? Que a espremedeira fica até... É espremedeira ou é a cólica que fica até 3 meses? Não pesquei a conversa de vocês, mas a espremedeira pode ficar até 6 meses, que é quando a gente termina a maturação do intestino do bebê, tá, gente? Loiane, só uma vez ao dia. Coliquite só uma vez ao dia. Mas seu bebê já parou, né, Loiane? Seu bebê já passou de 4 meses. Já deu tempo de passar já o uso do Coliquite pro seu bebê. Combinados, meninas? Entenderam aqui da espremedeira? Me manda aqui que entenderam. Ô, Carla, o bebê que ele acorda, né, à noite, fica se espremendo, tá? Na verdade, que fica se mexendo, né, que você falou. Que fica se mexendo é normal, né? Igual eu expliquei pra vocês, os ciclos do sono dos bebês são ciclos curtos. Eles têm, em média, 50 minutinhos de ciclo de sono. Alguns 40, outros 60. Mas esses ciclos do sono podem fazer os bebês despertarem ou terem semi-despertares a cada final de ciclo. Ou seja, alguns bebês 40, 50, alguns 60 minutinhos. Então a tendência é que eles comecem a melhorar depois. Agora, se ele dormia muito bem, estava tudo certo, mas ele acorda agora com mais frequência só se mexendo, ele pode estar tendo uma transição de ciclo
ou um salto de desenvolvimento. No salto de desenvolvimento, geralmente eles brigam mais. Geralmente o problema é maior. É uma gritaria, é um estresse maior. Agora, se o bebê está só se mexendo, provavelmente é só o fim de um ciclo, início do próximo ciclo. Então eu te aconselho só a acalmar o bebê, mostrar que você está ali, mas não precisa tirar do berço. Não tire ele do lugarzinho que ele está dormindo, porque se você tirar, talvez seja mais difícil para ele conseguir voltar, tá bom? Entendeu? Manda aqui que entendeu. Deixa eu ver a próxima pergunta, gente. Chego. Ah, pronto. Mamãe me perguntou se ainda é usado o conceito de primeiro leite e segundo leite. Quando a gente fala de primeiro leite e segundo leite, tá? A gente falando de leite materno, na verdade, tinha aquele conceito de leite anterior e leite posterior. Só que isso deixava as mães entenderem, né? Quando a gente explicava isso, leite posterior, leite anterior, as mães entendiam que era o leite da metade da frente da glândula e outro leite da metade para trás. E não é bem assim, tá, gente? Quando a gente fala leite anterior, leite posterior, a gente tá falando mais em relação... Opa, voltou. Quando a gente fala de leite anterior, leite posterior, a gente tá falando mais em relação ao nível de gordura daquele leite. É como se o leite anterior hidrate mais e o leite posterior engorde mais, nutra mais. Mas a questão é que esses leites, eles se misturam. E eles são produzidos ao longo da mamada também. Não é só no intervalo da mamada que o leite é produzido. Ele é produzido também durante o processo de amamentação. Então, enquanto o bebê está sugando, a glândula está produzindo leite sim. E esses leites, eles têm composições diferentes, mas são o mesmo leite. É um leite que se mistura. Então, eles têm os teores maiores de gordura em alguma parte e menor de gordura. Tem uma foto, vou tentar depois postar para vocês um dia aqui mostrando uma ampliação da nossa glândula e lá dentro mostrando das glândulas, das gorduras aderidas na parede da glândula. E conforme o leite vai saindo, algumas saem com mais gordura, outros com menos gordura. Mas não é separado o leite da frente e o leite de trás, tá bom? Então não se preocupem com isso. O leite é um leite só. O bebê, a gente prefere que o bebê mame um peito inteiro realmente para poder mamar tudo, para poder pegar o máximo possível daquele leite. Quanto menos cheião tá o peito, mais a gordura se desprende e sai no leite. Então essa que é a tendência que a gente fala em relação ao leite posterior, leite anterior. Então a gente não tem essa preocupação mais não, tá? Pode mamar o peito inteiro, é ideal que mame o peito inteiro, para depois passar pro próximo. Mas se o bebê é gulosinho e quer mamar os dois, não tem problema nenhum. Pode mamar tranquilamente, tá bom? Ô, gente, deixa eu responder a texto, senão ela vai sofrer do coração aqui. Ô, TT, pode fazer carbox sim, não tem problema, tá? Amamentar e fazer carbox. Não, é só gás carbônico, então é uma coisa que tem no nosso corpo, então não tem problema nenhum. A introdução das agulhas com gás carbônico, elas não vão fazer não vai ter prejuízo nenhum ao seu leite. Não vai passar nada pro bebê, tá bom? É uma coisa que todo mundo tem no corpo, então não tem problema nenhum, tá bom? Fica tranquilo enquanto a isso. Pode fazer tudo, pode fazer micropigmentação, evitar que as tintas tenham chumbo, pintar o cabelo, tá? Descolorir o pelinho, pode tudo isso. Não tem problema, pode ficar tranquila que você pode fazer os procedimentos estéticos, pode descolorir o pelinho. A gente pede de preferência que tente não usar amônia nas coisas, né? Então, assim, quem quer fazer luzes e tudo, vê direitinho se o descolorante é aqueles sem amônia ou pelo menos com baixo teor de amônia, tá bom? Conversa direitinho com o cabeleireiro. E escovas progressivas não podem conter formol, tá? Então vocês podem fazer aquelas escovas todas que diminuem volume, que dão aquela domada, né, no cabelo da gente, mas a gente não faz mais o produto que tem formol. Não pode fazer as escovas que tenham formol, tá bom? O couro cabeludo, ele é muito vascularizado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não pode ter absorção no couro cabeludo que pode passar pro leite, tá? O formol não pode. E vou responder a última perguntinha aqui que passou, que não sei se é a mesma mãe que me mandou mensagem na caixinha. Ela comentou que ela ia ter que parar de amamentar por algum problema de saúde. Ô, gente, parar de amamentar por problema de saúde são problemas muito, muito, muito sérios de saúde e são problemas muito específicos de saúde que fazem a gente suspender o aleitamento materno, tá? Então, assim, mães que não podem amamentar de jeito nenhum, que já saem da maternidade sem poder amamentar, são as mães que têm HIV positivo, né, que é a AIDS, mães infectadas pelo vírus da AIDS não podem amamentar de jeito nenhum, e mães usuárias de droga pesada mesmo, usuárias crônicas, né, usuárias de drogas mesmo ilícitas, né, cocaína, maconha, todas essas drogas, heroína, a gente pega mãe assim, essas mães não podem amamentar, tá, gente?
E os bebês, inclusive, fazem abstinência. Agora, em relação ao que essa mãe perguntou sobre o uso de antibióticos, existem milhares de antibióticos que a mãe pode tomar e amamentar ao mesmo tempo. Não tem problema. A mãe que tem uma infecção precisa de um antibiótico, se ela estiver usando antibiótico que o bebê possa também, não tem problema nenhum. Então, quem prescreve antibiótico para essa mãe tem que saber se ela pode tomar amamentando ou não. E quando ela não pode tomar esse antibiótico porque ela está amamentando, a gente troca o antibiótico. A gente não suspende a amamentação. A gente troca o antibiótico da mãe e aí a gente tenta escolher um outro antibiótico que cubra a mesma bactéria responsável pela infecção da mãe, mas que o bebê possa tomar também. Então não tem problema nenhum, tá bom? Pode amamentar e você pode usar um antibiótico, não tem problema nenhum, desde que seja antibiótico que o bebê possa também. Gente, eu vou responder a última, juro. Ó, que a Denilde perguntou se o bebê pode tomar dipirona. Já peguei isso várias vezes, por isso que eu vou responder aqui. Dipirona para bebês acima de 6 meses. Abaixo de 6 meses a gente usa o paracetamol. Acima de 6 meses a dipirona, tá bom? A não ser que o bebê tenha uma reação alérgica ao paracetamol, aí tudo bem. Mas bebê sem reação alérgica, a gente usa a dipirona só acima de 6 meses. Combinado? Meninas, me mandem aqui o hashtag entendi, dessa última parte dos procedimentos estéticos, da dipirona e do antibiótico também, das contraindicações da amamentação, porque eu vou encerrar com vocês. Quinta-feira a gente volta. Obrigada, Elisângela. Estava morrendo de saudade de vocês. Obrigada por terem vindo, por participarem tanto. Vocês são umas lindas, estão no meu coração.